Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Superi Notícias nesta sexta-feira, dia 12 de agosto, fechando mais uma semana do seu jornal na hora do almoço. No primeiro bloco você acompanhou as principais notícias de Valadares e região, lembrando que você também pode acompanhar o Superi Notícias através da nossa fanpage do Facebook, só acessar Superi TV e lá você vai encontrar não só o Superi Notícias, mas também toda a grade de programação aqui da Superi TV. Canal 20. No final da primeira parte do Superi Notícias de hoje, fiz questão de ressaltar que neste segundo bloco vamos falar sobre saúde mental com quem entende do assunto. E para poder falar com propriedade sobre essa temática que está em voga na nossa sociedade, está aqui ao meu lado a médica doutora Kátia Tonel, ela que está aqui justamente para poder falar um pouco mais sobre a psiquiatria e como ela pode auxiliar em casos de saúde mental. Doutora, primeiramente, seja muito bem-vinda, é uma honra ter você aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. Boa tarde. Boa tarde, meu nome é Kátia Tonel, sou médica psiquiatra, atuo aqui em Governador Valadares. Será um prazer estar com vocês e poder esclarecer, um pouco mais sobre saúde mental. Doutora, para a gente poder falar de saúde mental e principalmente neste momento que nós estamos vivendo, é claro que os períodos mais agudos da pandemia já passaram. Porém, ainda estamos vivendo em um cenário pandêmico. E na pandemia foi muito falado, foi reforçado a questão da saúde mental e a importância de tratar e de cuidar da saúde mental. Mas muitas pessoas falam, mas às vezes não sabem o que de fato significa, o que é a saúde mental. Você que tem mais do que propriedade para poder falar sobre o assunto, do que se trata a saúde mental? Então, saúde mental é definido, pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, como um bem-estar. Mas esse bem-estar, a gente inclui um bem-estar físico, um bem-estar psicológico, um bem-estar emocional. Você tem que estar bem com você mesmo e com o ambiente ao qual você está inserido. E sobre a questão da saúde mental, já entrando no contexto da pandemia. A pandemia, claro, algo trágico, muito triste, milhares de pessoas morreram, não só no Brasil, obviamente, mas em todo o mundo. Ela também serviu como uma espécie de realçar e lançar luz a profissionais, a funções importantes para a nossa vida. E sobre a pandemia e saúde mental, são coisas que se relacionam e estão se relacionando porque finalmente as pessoas se atentaram de uma forma um pouco mais abrangente da importância do cuidado com a saúde mental. E juntamente com isso, profissionais como psicólogos, os psiquiatras, como é o seu caso, também ganharam uma importância muito grande. De fato, foi por aí, a pandemia serviu para poder reforçar a importância do seu trabalho e também de psicólogos, por exemplo? Sim, anteriormente à pandemia, era visto que ir ao psiquiatra, ir ao psicólogo, por vezes era taxado por outras pessoas, como algo fora do comum, Com a pandemia, a gente teve, essa busca maior, do número de atendimentos, tanto nos consultórios de psiquiatria quanto de psicologia, porque foi visto quão importante é você estar bem, não só com a sua saúde clínica, mas também com a saúde mental, Então, assim, com a pandemia foi visto um número crescente, de transtornos de ansiedade, de casos de depressão, maior uso de substâncias, lícitas ou ilícitas, e também os transtornos alimentares. Sim. E sobre a questão da função de um psiquiatra, porque muitas pessoas conhecem, já extirparam um certo preconceito em relação ao trabalho de um psicólogo ou uma psicóloga. Sobre o psiquiatra, principalmente na questão da saúde mental, como o seu trabalho pode auxiliar positivamente na cura de um paciente que está passando por um momento de crise de ansiedade ou depressão? O psiquiatra, é um médico de formação, E quando que a gente percebe da importância de ir ao psiquiatra, Quando você está tendo alterações do sono, seja um sono excessivo ou uma falta de sono, alterações do apetite, Também com muito apetite ou pouco apetite, Alterações de humor, às vezes você era aquela pessoa ali tranquila, mas tem ficado muito irritado ou triste na maior parte do tempo, Então, são sinais que precisaria da ajuda aí do psiquiatra. O psiquiatra vai te auxiliar
assim como os outros médicos auxiliam no tratamento de uma hipertensão, de uma diabetes, né? A gente vai avaliar qual é o contexto como um todo, né? O que te traz ali a ter aqueles sintomas, né? E definir o seu tratamento e, se é necessário, o uso de medicamento ou, por vezes, até orientar uma mudança no estilo de vida, né? E não necessariamente é só um tratamento medicamentoso. Você falou e acabou de falar na sua explanação sobre a questão de medicamentos. E aí, normalmente, quando a pessoa está passando por um momento complicado na sua vida, principalmente voltado para a questão da saúde mental, procura primeiro um psicólogo, e aí, dependendo da situação, o psicólogo indica um psiquiatra. Quando esse paciente chega até você, por exemplo, como uma psiquiatra, dependendo da situação, e você pode confirmar ou não, é necessário a questão da utilização de remédios. Só que aí que entra talvez um preconceito ainda maior em relação a essa questão dos medicamentos. Você como uma médica, você como uma profissional dessa área, explique pra gente o porquê das vezes, dependendo do caso, a pessoa vai precisar de utilizar um medicamento que ele vai ser usado de forma benéfica e de forma positiva para tentar curar algo que a pessoa esteja passando. Explica a utilização dos medicamentos. Como você deu né, esse exemplo aí, foi ao psicólogo, e às vezes o psicólogo, né, orienta que precisa ir ao psiquiatra. Quando chega nesse momento, é o quê? Porque o psicólogo percebe que apenas a terapia não está sendo suficiente, né, para controlar aqueles sintomas, né? Por vezes, eles nem conseguem ir mais a fundo, né, nas intervenções, nas abordagens ali com a terapia, porque o paciente não consegue, né? Então, é necessário a introdução da medicação, né? E a gente avalia cada caso para ver qual é o melhor para aquele indivíduo. Então, isso é muito importante, porque algumas vezes, né, as pessoas acabam fazendo por conta própria. Eu tô triste, meu vizinho estava triste, eu vou usar o mesmo remédio dele, né? E nem sempre é o mesmo medicamento, né? Você tem que avaliar o sujeito como um todo, aquele indivíduo, qual é o melhor remédio para ele, né? Então, exemplo, numa crise, num tratamento de ansiedade, né? A medicação estaria ali para ajudar a regular aqueles sintomas, o humor, para que não venha ficar com aquele desconforto dos sintomas físicos, né? A sensação de coração acelerado, falta de ar, né? Todo momento pensando que algo ruim vai acontecer e que isso influencia na qualidade de vida da pessoa, né? A gente teve aí, com essa pandemia, né, uma alta desses casos de transtorno de ansiedade e com incapacidade para o trabalho, né? Então, a medicação entraria nesse sentido, de controlar esses sintomas mais agudos. E sobre algo que você falou em uma das suas explanações durante o nosso bate-papo, sobre a questão dos tipos de transtornos mentais que ficaram em evidência, principalmente por conta do advento da pandemia. Queria que você desse alguns exemplos de transtornos mentais, esses que ficaram mais em evidência por conta da pandemia, ou que outrora já existiam e as pessoas já tinham problemas em relação a isso. A gente percebemos, né, um aumento nos casos de ansiedade, transtorno de ansiedade generalizado, né, transtorno de pânico e depressão. Já eram, né, situações que aconteciam em grande número, mas com a pandemia teve uma piora, né? Acredito pela questão do isolamento social, né, que aconteceu naquele momento, a mudança do trabalho ou até mesmo aquela insegurança, né? Será que vamos continuar com esse mesmo trabalho? Muitas empresas, né, demitindo, fechando, né? Então, teve toda aquela insegurança. E foi visto também um maior número de pessoas com uso de substâncias, né? Drogas ilícitas, a maioria o álcool mesmo, né? As pessoas, então, ficaram mais em casa, porém ficavam em casa e fazendo uso de maior quantidade de bebida, né? Os transtornos de insônia, né? Aconteceram muito, houve aquela troca, né, da noite pelo dia, já que eu estava de home office ou não estava, né, saindo para encontrar o pessoal, então eu mudava ali a minha rotina, né? Também teve um maior número de transtornos alimentares, né? Principalmente a compulsão alimentar, e o dismorfo corporal, que tem sido percebido na maioria de adolescentes, né? Vê-se o maior número de pessoas usando a tecnologia, né?
E com isso vem as comparações, né? O meu corpo ou o meu rosto não é tão perfeito como o da blogueira, né? Fulana de tal. E vem aquele desconforto e as pessoas em busca cada vez de parecer com alguém, Sim. né? E não percebendo o seu corpo como realmente é. Então a gente tem pegado muito isso no consultório. E até mesmo para a gente poder elucidar e fechar nosso bate-papo de uma forma positiva, já que estamos falando de um assunto muito importante e que na maioria das vezes, infelizmente, ele vai ao encontro de situações tristes e complicadas na vida de muitas pessoas que passam pelo processo de depressão, de crise de ansiedade, enfim. Você como uma médica que está totalmente inserida nesse contexto de ter contato com pacientes que estão passando por isso, quais são as dicas que você dá para uma pessoa ter uma saúde mental saudável? Para ter uma saúde mental saudável, né, é necessário a gente ter uma rotina, né? Uma rotina, quando a gente fala, seria o quê? De preferência, aquele horário de dormir, né, ser respeitado, o horário para acordar, você ter uma organização de como será o seu dia, né, com o trabalho, com o encontro com a família, né, isso tudo é importante, né, uma boa qualidade do sono, então aí entra aquela situação que a gente fala de higiene do sono, né, respeitar o horário de dormir, horário de acordar, evitar uso de cafeínas, energéticos, né, bebida alcoólica, né, de forma excessiva. Fazer exercício físico, né? A leitura é um grande aliado para uma boa saúde mental, porque a gente vê a melhoria na concentração e na atenção, né? E uma alimentação saudável. Claro. São os pilares aí mais importantes. E sobre os pilares, quando a gente pensa em saúde mental, automaticamente vem na nossa cabeça dois profissionais, os psicólogos e os psiquiatras. Eu queria que você estabelecesse uma relação de diferença da abordagem de um psicólogo para um psiquiatra. O psicólogo, né, ele tem a formação em psicologia, né? Ele vai te auxiliar ali com as terapias, então depende da especialidade dele, né? Se é a psicanálise, se é a cognitivo-comportamental, se é a análise existencial, né? Cada uma tem a sua técnica ali para abordagem. O psiquiatra é um médico de formação, né? Então, a gente atua, os dois podem atuar fechando o diagnóstico, né, do que seria a situação, mas cabe ao médico a prescrição, né, ao psiquiatra dos medicamentos. Então, nós podemos orientar também essas questões da mudança no estilo de vida, né, das terapias, mas, além disso, a medicação. Doutora Kátia, muito obrigado por esse bate-papo, né? Foi uma verdadeira aula sobre psiquiatria, sobre também medicina e principalmente sobre saúde mental, um assunto que está tão em voga na sociedade, principalmente na sociedade brasileira, e muito por conta, claro, do advento da pandemia. E é sempre muito importante conversar e ressaltar a importância de você como psiquiatra e também psicólogos, do quão importante é a gente poder valorizar esses profissionais que tem, né, a função de poder cuidar da nossa saúde mental, e nós vimos aí na pandemia o quanto que uma saúde mental saudável é de extrema importância. Obrigado por ter aceitado o convite, foi uma honra ter você aqui, e é claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Eu agradeço o convite, né, e poder esclarecer, né, para vocês aí sobre saúde mental, que é um tema que eu amo. Não à toa escolhi a psiquiatria, né? E também queria falar sobre, né, já que falamos muito aí da psicologia e da psiquiatria em conjunto, né, que eu, juntamente com a Aline, né, Glória, psicóloga. Já esteve aqui. Isso, estamos fazendo um clube de leitura. Olha, né? Interessante, fica à vontade para divulgar. E aí, qual que seria o tema, né, desse clube do livro nosso? Relacionamentos, né? Não só relacionamento afetivo no sentido de namoro, casamento, não, mas relações mesmo com filhos, pais, né, que a gente vê o quão importante é estar relacionando bem. Sim. E esse clube do livro, como funciona? Tem um espaço? Já está acontecendo? Vamos começar no próximo mês, né? Vai ser online, né? Vamos divulgar lá no nosso perfil, né, de Instagram. Então, cada mês a gente vai selecionar um livro e vamos abordar aquele livro. Interessante. Fique aí já o convite para todos que estão acompanhando. Afinal de contas, como você mesmo disse, né? A leitura também é uma aliada importante para ter uma saúde mental saudável. Obrigado mais uma vez.
doutora Kátia. O Super Notícias de hoje vai ficando por aqui, só para poder passar, né? O Cruzeiro joga amanhã às 4h30 da tarde contra a equipe da Chapecoense. Cruzeiro que vai jogar em casa, porém uma casa diferente, no Mané Garrincha, em Brasília. Cruzeiro que tem esse compromisso importante contra a equipe catarinense. Afinal de contas, caso o Cruzeiro vença, pode aí abrir ainda mais uma margem de distância de pontuação em relação não só ao segundo colocado, mas também do quinto colocado do Brasileirão da Série B. E o Galo, que por sua vez jogará no domingo, às 11 horas, domingo, Dia dos Pais, o Atlético que vai até o sul do país encarar a equipe do Coritiba. Coritiba que briga contra o rebaixamento e o Atlético que tem essa partida contra o Coxa para poder tentar se redimir, tentar se recuperar neste momento da temporada brasileira. Galo que vem de uma eliminação traumática na Copa Libertadores e também já havia sido eliminado na Copa do Brasil. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar no Super Notícias da próxima segunda, porque o de hoje vai ficando por aqui. Um excelente final de semana para todos vocês, um grande abraço para todos os papais que estão nos acompanhando. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima segunda. Até mais!